Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências? Hoje nós vamos falar sobre micro-organismo. Lembra de quando a gente era bem pequenininho, a nossa mãe pegava, puxava a nossa orelha quando a gente deixava alguma coisa cair no chão e colocava na boca? Pois é, a mamãe falava assim: "Ah, tá cheio de bichinho, não pode pôr na boca." E a gente olhava e falava: "Ué, mas cadê os bichinhos que eu não tô vendo?" É porque eles são micro-organismos, ou seja, eles são seres vivos, bem pequenininhos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa do quê? De uma ajuda do microscópio, de alguma lente, alguma coisa para a gente enxergar eles, certo? Vamos aprender um pouquinho sobre os mais importantes para nós? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a bactéria. A bactéria está presente no nosso corpo, está presente em vários momentos da nossa vida. Ela é responsável, por exemplo, pela transformação do leite em iogurte, coalhada, queijo. Ela também é responsável pela transformação do pão. Então, o pão, para ele crescer e ficar daquele tamanho todo bonito, tem bactérias. Aquele Yakult que a gente gosta de tomar, que ajuda o nosso intestino, ele também tem bactérias. O nosso intestino tem bactérias, tudo tem bactérias. Mas essas bactérias, até a gente fala, a gente é um condomínio de bactérias, porque a gente tem várias bactérias no nosso corpo. Só que existem as bactérias boas, as bactérias que nos ajudam na nossa digestão, ajudam em várias coisas, e temos as bactérias ruins, que nos prejudicam. E para essas bactérias a gente tem os nossos antibióticos. Por que a gente está falando tanto, a gente ouve falar tanto que antibiótico a gente não pode tomar assim à toa? Porque o antibiótico ele tem a função de eliminar as bactérias que nos prejudicam. Se a gente for tomando muito antibiótico sem necessidade, o que acontece? Essa bactéria vai acostumando com aquele antibiótico. Ela vai ficando forte, forte, forte. Aí vai chegar uma hora que essa bactéria ela vai mudar e esse antibiótico não vai ter mais função. Então, por isso que a gente só pode tomar remédio com prescrição do médico, o médico falando que tem que tomar a quantidade de dias, tudo certinho. Tá? A bactéria, então, a gente consegue até eliminar ela, temos antibióticos, mas a gente também não pode bobear com ela. Temos também o vírus, que é uma das coisas que está causando essa pandemia. É um vírus. A diferença do vírus para a bactéria é que a bactéria ela tem uma estrutura completa. O vírus não, ele é muito simples. Ele é uma estrutura extremamente simples. E o que ele faz? Ele não consegue nem se reproduzir sozinho. Ele precisa do quê? Do hospedeiro para fazer essa reprodução, para ele ficar forte. Então, o vírus, por exemplo, o vírus da gripe, ele entra no nosso organismo, ele instaura nossas células. Só que, por exemplo, o vírus da gripe é um vírus mais simples que a gente consegue, o nosso corpo consegue lutar contra ele e acabar com ele. Né? A gente só precisa de uns remedinhos para ajudar na questão dos problemas que dá, dor de cabeça, coriza. A gente toma remédio para evitar os sintomas, mas o nosso corpo consegue eliminar ele. Agora, por exemplo, o coronavírus que a gente está passando nesse momento. Não existe um remédio eficaz, porque vírus não existe remédios que consigam fazer isso. É muito raro um vírus que consiga ser destruído por remédio. Geralmente a gente consegue trabalhar nos sintomas para amenizar, tá? E o nosso corpo que vai lutar contra esse vírus. Então o vírus ele é um pouquinho mais complicado. Como ele tem uma estrutura muito simples, ele fixa nas nossas células e utilizam das nossas células para ele conseguir fazer reprodução, para ele conseguir viver no nosso organismo, tá bom? Então a grande diferença do vírus da bactéria é essa. A bactéria a gente tem antibiótico, o vírus a gente não tem. Por isso que a gente está sofrendo tanto com o nosso coronavírus. E qual que é a função, por exemplo, das vacinas? A vacina no coronavírus, ela serve para quê? Eles vão colocar um vírus bem fraquinho no nosso organismo, porque aí o nosso organismo vai aprender como matar aquele vírus. Aí o nosso organismo vai ficar forte e se acontecer da gente pegar esse vírus normal, o que vai acontecer? Nosso corpo já vai ter aprendido como que faz para matar esse vírus e a gente vai conseguir sobreviver. O máximo que a gente viu através das notícias, da Anvisa, tudo, é que o máximo que a gente vai acontecer se a gente tomar vacina é a gente ter a doença, mas ter uma doença bem leve, porque o nosso corpo já aprendeu como lutar com o coronavírus, certo? Então, o vírus, a gente não existe um remédio que nem um antibiótico que tem para bactérias. A gente tem que usar o nosso corpo para combatê-los. E além do vírus, também a gente tem o fungo.
O fungo, ele tem a função do quê? De limpar o nosso planeta. Ele é um decompositor. Então, por exemplo, se eu deixar uma maçã ali, e essa maçã passar dias, ela não vai começar a decompor, ela não vai apodrecer. E o fungo, ele tem exatamente essa função, de eliminar todo vestígio, toda matéria orgânica, ou seja, então restos de frutas, restos de qualquer coisa que venha de plantas, ele consegue estar fazendo essa decomposição, né? É a maior parte, né? E também a parte dos seres vivos também. Então, se morre algum bichinho, por exemplo, na natureza, deixa o bichinho lá, o que vai acontecer? O fungo vai terminar de decompor até sobrar praticamente nada, os ossos, né? Então é isso, é a nossa aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho sobre esses micro-organismos. Então a gente sabe que eles estão presentes na nossa vida, que a gente encontra micro-organismos em tudo que a gente toca. Existem os micro-organismos bons, os micro-organismos não tão legais, né? Que a gente precisa combater eles. E a gente viu a questão do uso do remédio, tá bom? E também a gente tem que só lembrar um pouquinho da nossa proteção. Então, a gente tem que sempre nos proteger, que nem quando a mãe falava, ó, não come a bolacha que cai no chão porque tem bichinho. Realmente, tem bactérias, a gente não sabe se vai ter alguma bactéria ruim que pode prejudicar o nosso corpo, uma bactéria que pode causar doença. Ah, então tem que lavar a mão. Acabou o coronavírus, mesmo assim continua aqui a mania de lavar a mão o tempo todo pra gente eliminar o máximo de vírus, bactérias, de tudo que não é legal pro nosso corpo. Tá certo? Então é isso daí. Não esqueçam de ler o nosso texto, de fazer as atividades e mandar para correção. Tá certo? Abraço, tchau, tchau.